todas e a todos. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Direito e Prosa. Hoje o nosso convidado é o professor José Sérgio da Silva Cristóvão. Professor, seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua disponibilidade. Será um prazer aqui hoje conhecer um pouquinho mais do senhor e também da sua pesquisa, né? Então, antes de adentrar especificamente aos questionamentos sobre qual a sua pesquisa atual e sobre as suas preocupações, né, enquanto pesquisador e docente, a gente gostaria de saber, em primeiro lugar, quem é José Sérgio da Silva Cristóvão, além de ser, claro, né, como muitos já sabem, um grande advogado, docente da UFSC, um bom apreciador de vinhos também, né, não podemos esquecer desse detalhe, e um grande churrasqueiro, né, professor? Então, muito obrigada mais uma vez, e passo a palavra já para o senhor nos contar um pouquinho aí, quem é o José Sérgio da Silva Cristóvão? Muito bem, nosso abraço, nosso cordial cumprimento à tia Ariê, ao André, essa iniciativa belíssima, né? Duas cabeças privilegiadas, a Ariê e o André, trouxeram essa proposta, né? Desse podcast, desse canal do YouTube, desses vários produtos, discutindo um pouquinho de direito na forma de prosa, proseando um pouco sobre direito, né? E é uma alegria, uma enorme satisfação estar com vocês. Nós estamos gravando, né, para todos que estão depois assistindo, que vão nos assistir, nós estamos gravando numa tarde deliciosa, uma tardezinha, né, um início de tarde deliciosa do inverno aqui de Floripa, né, do inverno do sul do estado, essa delícia. Eu estou tomando um chazinho, inclusive, aqui, peço licença para vocês para poder continuar tomando esse chá e mandar um abraço carinhoso e caloroso para cada um e para cada um de vocês, cumprimentando por essa iniciativa. Quem é José Sérgio Cristóvão? Nós somos reféns da nossa história, isso é inegável, e isso é muito bom, é bom que seja assim. Então, eu sou refém de onde eu nasci, no bom sentido, eu sou refém das minhas escolhas e das escolhas que alguns fizeram por mim. Não nos enganemos, né? Pouco nós escolhemos na vida. As coisas meio que vão se impondo, né? Vão se construindo. Então, eu sou de uma cidadezinha do interior, pacata, belíssima, uma delícia, né? Eu sou um dos defensores ferrenhos de Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, né? Uma cidade de uns 10 mil habitantes, mas eu digo que ela é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Essa nossa megalomania, né? Essa coisa de achar que tudo que é nosso é muito melhor, né? Então, eu digo que ela é muito grande, enorme, enorme no coração, né? Enorme na vocação de bem-querência e de trazer, né, um pouco de leveza para a vida de todas as pessoas que lá passam. E eu sou refém um pouco disso, sabe, Ariê e André? Eu sou filho de uma família de 6 irmãos, do interior, de uma cidade do interior. Então, eu não morava na cidade, eu morava no campo, e fiz isso até os 19 anos de idade. A minha origem é relativamente humilde, a minha mãe, inclusive, não teve condições de ser alfabetizada, nem na idade ordinária da vida, na primeira idade, e nem depois, nos projetos que vieram, né? Não sei, vocês não vão lembrar, mas existia um projeto chamado Mobral, que era o Movimento Nacional de Alfabetização Brasileira na década de 70. A minha mãe tentou, mas não foi possível. Não foi possível por uma série de contingências. O meu pai, ele é lavrador também, né, do interior, ainda vivem da lavoura e na lavoura, e ele teve acesso à 4ª série primária. A gente brincava que era uma 4ª série forte, né, porque eles têm um conhecimento impressionante para a quantidade de escolaridade formal que eles tiveram. E aí a minha defesa de que conhecimento e escolaridade não são necessariamente sinônimos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de nós entendermos. O meu pai, por exemplo, conhece de floresta algo que muitos biólogos não conhecem, né? A mata. Então, são esses conhecimentos comuns, esses conhecimentos ordinários, essa riqueza, né? E eu sou um pouco fruto de tudo isso. A minha formação é toda em escola pública, toda ela em escola pública. Eu sou, inclusive, filho, André, das escolas multisseriadas. Talvez tu nem saiba o que é isso.
Uma escola isolada com 4 fileiras, cada fileira uma turma, de primeira a quarta série, todos juntos, com uma única professora, que era também merendeira, secretária e diretora da escola. Ela cuidava de 4 turmas. E aí, quando nós dizemos que os nossos professores são verdadeiros guerreiros, eu tive 2 professoras nas primeiras séries, né? Primeiro, segundo, terceiro ano atualmente e o 4º ano. Elas faziam tudo isso. E eu as trago no coração até hoje, são grandes amigas hoje, né? E pessoas que nos ajudaram a dar os primeiros passos, né? A desenvolver esse nosso gosto pelo novo, pela novidade. O estudioso, o estudante, o professor é um inquieto. Ele é um desbravador por natureza, ele quer sempre uma novidade. Ele é um inconformado também. O inconformismo é da estrutura de quem se propõe, né, buscar essas questões. Então, eu fiz todo o meu ensino fundamental das séries iniciais numa escola isolada, lá no interior, numa comunidade, em Praia Grande, e depois fui fazer as séries finais do ensino fundamental e ensino médio, né, na cidade, né, já na cidade, e depois vim a frequentar a universidade, depois especialização, mestrado e doutorado, mas eu trago assim como uma dívida de gratidão, se vocês me permitem fazer uma espécie de uma confissão e um reconhecimento. Eu sou filho da escola pública, eu sou produto da escola pública, eu sou o resultado do investimento de várias pessoas que pagaram seus impostos, seus tributos, e que decidiram, bem ou mal, que educação é direito de todos. Então, eu sou uma espécie de resultante dessa improvável situação, que é sairmos de uma cidade pequena, do interior, formação em escola pública e conseguirmos avançar. Né? Então, nós somos muito tributários resultantes, né, dessa confluência de fatores. Isso me parece que marca, inclusive, a nossa própria forma de ver o fenômeno da vida, as questões sociais, as questões políticas, as próprias questões econômicas, né? De onde nós viemos diz muito de quem nós somos, queiramos ou não confessar, né? Tudo isso. Professor, é muito bacana essa sua história. Eu conheço Praia Grande, né? Eu moro aqui pertinho, cidade dos cânions, né? Famosos cânions na Praia Grande. Capadócia brasileira, né? Muito balão, uma coisa linda. Vamos visitar. Deixa eu fazer o jabá já da cidade. Eu queria te perguntar como tu era na tua infância, assim, a tua personalidade, como é que tu te identifica? Se tu era, pelo que tu falaste, né, dá para ver que tu era já uma criança, talvez curiosa, que gostava de aprender, mas como é que tu te enxergava, assim, teus sonhos quando criança? Já imaginava essa mentalidade talvez crítica já te levava para o direito, já imaginava ser professor? Como é que tu era assim criança? Como é que tu sonhava, digamos, teus sonhos naquela época? Muito bom, muito bom. Primeiro, isso me permite lembrar um pouquinho, né, do passado não tão recente, mas ainda bastante recente, né? E segundo, talvez desmistificar alguns mitos. Por exemplo, eu era extremamente acanhado, Ari. Não era muito dado, eu não era muito desenvolto. E eu tinha, inclusive, um certo acanhamento para falar em público. E eu defendo que oratória não é um dom, assim como quase nada é dom. Paremos de falar sobre isso, porque nós acabamos meio que reproduzindo sem querer uma falácia. Esses dons, essas donações, essas doações. Não, é exercício. É exercício. É fazer várias vezes, é repetir. Né? Alguns vão dizer, mas aquela pessoa tem um dom para música, assim, desde os 5 anos com um violão. Né? Vai acabar acontecendo. O que não quer dizer que nós não possamos ter, do ponto de vista físico, do ponto de vista até químico, do ponto de vista psicológico, algumas aptidões e algumas tendências. Mas daí a falarmos em dons, como alguns colegas já disseram para mim, Zé Cristóvão, tu parece que tens o dom da oratória. Nada, se tu fosse me conhecer na infância, tu diria, meu Deus,
né? Esse menino tudo seria menos alguém a falar, um falante, né? Então eu era um pouco acanhado, introspectivo, e eu fui desenvolver um pouco mais para essa questão mais da esfera pública dos debates a partir da primeira adolescência, ali dos primeiros anos da adolescência, pré-adolescência, 11 para 12 anos. Mas uma questão que é interessante, André, que eu acho que é relevante, primeiro, embora os meus pais não tivessem muito essa questão da formação escolar, todos os meus outros irmãos, e eu sou o irmão mais novo dessa família, todos os meus outros irmãos estudavam. E uma das minhas irmãs, a minha irmã mais velha, ela era professora da antiga disciplina de estudos sociais, que vocês talvez não saibam que ela era a junção de história e geografia, né? Os estudos sociais. E isso eu acho que marcou muito para mim. Esse acesso a uma condição diferenciada. Então eu tive uma pré-alfabetização já em casa, pelas minhas irmãs. Eu tinha muito gosto por números, o que não é comum para o pessoal da área das humanas, né? Mas eu tinha muito gosto, uma facilidade enorme para matemática e um gosto absurdo por literatura. Eu gostava de ler tudo. Como eu não tinha acesso, André, a livros, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de livros, década de 70, final da década de 70, início da década de 80. Eu sou de 1976. Então, com 5 anos, 6 anos, era em 82. Eu lia um livro que para mim era fantástico, Dicionário da Língua Portuguesa, do Aurélio Buarque de Holanda. Aquilo mudou e moldou a minha vida. Hoje eu tenho uma riqueza de vocabulário considerável, muito tributário desse momento, em que eu não tinha acesso a outras coisas, então eu lia muito o Dicionário da Língua Portuguesa. E uma outra coisa que pode parecer estranho, mas eu lia muito a Bíblia Sagrada. Era o meu livro de cabeceira. Só que eu não a lia, desde muito tenra idade, como um livro de religião. Eu a lia como um livro de história, como um livro de geografia, como um livro de política, como um livro de economia. Tem muito de economia na Bíblia Sagrada. De geografia e de história, então, é de uma riqueza fantástica. Então, isso me parece que forja muito um pouco as nossas condições. E depois, é claro, no início das séries finais, do ensino fundamental, eu fui tendo acesso à língua portuguesa e à literatura de uma forma mais efetiva, e eu tive professoras muito importantes que me induziram a construir muito mais essa questão do apego à literatura. Eu devorava Machado de Assis. Devorava. Eu sou daqueles que defendem, André e Ariê, que um bom jurista se faz só lendo Machado de Assis. Pode só ler Machado de Assis e sair um grande jurista, porque ele vai conhecer de muitas coisas, de psicologia, de filosofia, de história do Brasil, de um tempo do Brasil, né? Então eu lia muitos clássicos da nossa literatura. Existe na década de 80, isso foi muito pulverizado nas bibliotecas públicas país afora. Existe uma série de livros que talvez vocês nunca ouviram falar, mas forjou a minha formação e a formação de toda uma geração do Brasil inteiro. Chama-se Série Vagalume. Não sei se vocês já ouviram falar. São uma série de vários livros de literatura infanto-juvenil, livros curtos, literatura policial, com um pouco de psicologia, com um pouco de filosofia mais de iniciação, e aquilo me parece que me despertou ainda mais para a leitura. E aí eu acredito, eu não sei se eu consegui ali desenvolver algumas habilidades para a conversação, mas eu sempre fui um grande negociador. Isso eu lembro desde a tenra idade, alguém que estava sempre disposto a negociar, sempre disposto a dialogar. Eu nunca gostei muito de autoridade, Ari. O signo da autoridade sempre me incomodou muito. O é porque é. O faça dessa maneira. Não, vamos discutir. Então, desde a mais tenra idade, eu lembro, e algumas professoras me lembram também, de eu defendendo notas dos meus alunos, dos meus colegas.
discutindo com a professora por que tal aluno tinha tirado aquela nota. Então, são coisas que mais ou menos vão se construindo. Agora, se eu for te dizer que essas aptidões surgiram nessa fase, não sei. O direito surge para mim bem depois. Aos 12 anos de idade, isso eu lembro bem, André e Ariê, eu não sei se eu li algum livro, eu acho que eu lendo algum livro, cheguei à informação de que existia uma coisa chamada doutorado. E eu defini, naquele momento, com 12 anos de idade, que eu seria doutor. Eu não sabia o que era. Eu só sabia que era diferente de médico. E eu defini que ia ser doutor. E eu acho que aquilo ficou me perseguindo num subconsciente, numa espécie de talvez um próprio alter ego indicativo, dizendo, olha, não esquece daquilo lá, e tal. E isso ficou me pressionando, no bom sentido. Eu não sabia muito bem nem o que, nem em que área, mas eu sabia que existia esse tal de doutorado, que eu só fui entender lá com 16, 17 anos, e acredito que isso me ajudou bastante a alinhar o caminho, por assim dizer. Muito bem, professor. O senhor chegou a comentar que no início, né, que nós somos reféns da nossa história, e realmente eu tenho um caso aqui que eu gostaria até de compartilhar. Eu ia comentar isso com o senhor, professor, pessoalmente, mas já que estamos aqui, vou aproveitar a oportunidade. Para ilustrar também como os fenômenos que acontecem na vida de terceiros afetam muito a vida da gente também, né? Eu esqueci de fazer de indicar no início que o professor, além de tudo que eu comentei, ele é um grande jogador de futebol, né, professor? E eu, no ano passado, o professor acabou tendo uma lesão, né? Acho que foi um rompimento do tendão, do calcanhar, algo assim, né, professor? Foi o calcanhar de Aquiles. Exato. E aí, a partir disso, eu já estava matriculada no estágio de docência, né? E aí o professor, como se lesionou, ele chegou a entrar em contato comigo e falou assim, olha, Ari, você não quer adiantar aqui o teu estágio de docência, né? Porque eu tive um problema, enfim. E foi a partir disso que eu tomei a coragem e falei, esse é o momento de me mudar, daí de fato, de sair da minha cidade e vim morar aqui em Florianópolis, né? Hoje resido em Florianópolis graças ao rompimento de tendão do professor. Essa eu nunca vou esquecer, viu, professor? Bendita ruptura de tendão, Ariê. Bendita ruptura de tendão. Mas, professor, fora a brincadeira, né? Que não é tão brincadeira assim, a gente gostaria de saber, então, né? O senhor falou que saiu. Na verdade, não chegamos nesse ponto, né, ainda, mas que descobriu que queria ser doutor logo no início da adolescência, né? Descobriu o que era um doutorado ali por volta dos 16 anos, 17. E então, qual foi o momento em que o direito surgiu como a melhor opção para o senhor? Tu sabes que essa questão é difícil de eu desenhar exatamente do ponto de vista histórico, um fato ou uma circunstância, mas tem algumas coisas que são muito indicativas. Por exemplo, eu não sou aquela pessoa, e eu me orgulho disso. Pode parecer estranho até, mas eu não sou aquela pessoa que, por exemplo, passou de primeira no vestibular, sabe? Primeiro da turma. Não, longe disso. Eu, inclusive, fiz o primeiro vestibular aqui, André, para a Universidade Federal de Santa Catarina, saindo da escola pública, lá direto do Colégio Estadual Vulcão Viana, em Praia Grande, um bom colégio público, aliás, de excelentes professores, guerreiros mesmo, gente abnegada, por sinal. Eu saí de lá e vim fazer engenharia civil aqui. O meu primeiro vestibular é para engenharia civil. Eu agradeço a algo superior, se vocês quiserem chamar de Deus, energia, natureza, fiquem à vontade. Eu agradeço até hoje por não ter passado. Eu fiquei por 2 pontos. Foi fantástico. Foi algo que, primeiro, evitou a existência de um engenheiro civil frustrado. Eu seria extremamente frustrado, né? Tenho plena consciência disso.
ou não estaria na minha área, né? E segundo, talvez tenha dado a oportunidade de o direito ter pelo menos um pouquinho, uma pessoa um pouquinho menos frustrada, né? Eu estou longe de ser frustrado na área jurídica, né? E isso permitiu que eu fizesse mais uma vez o vestibular e não passasse para direito. E eu viesse a passar num terceiro vestibular. Porque o primeiro vestibular que eu fiz, eu tinha 16 anos, né? Daí fiz logo em seguida o outro, e fui passar com 18 anos, vindo para cá com 19. E, por um tempo, André, eu tive que me deslocar para fazer um estudo concentrado em Araranguá, que é uma cidade muito próxima de onde você está em Criciúma. Eu fui a Araranguá num cursinho daqueles bem concentrado, e eu ia todas as noites de Praia Grande para Araranguá com um amigo que fazia direito em Araranguá. E era um bom amigo, como é ainda hoje. Um boníssimo amigo, muito próximo. E ele me falava muito. E eu acho que ali ele me ajudou a ter a certeza. Talvez o direito me perseguisse há muito tempo. Porque as pessoas sempre diziam que eu tinha muita facilidade, já na adolescência, muita desenvoltura para defender ideias, trabalhar algumas questões, muito embora eu tenha dito para vocês que a primeira infância eu era mais acanhado. Mas logo depois eu comecei a me soltar, muito pelas leituras, eu acho. As leituras nos fazem viajar. Eu acho que os livros são aquelas grandes chaves que abrem as portas da vida sem nós sairmos da nossa cadeira, né? Então, eu aprendi a me colocar no mundo também a partir das minhas leituras. E o direito, eu acho que ele vem dessa maneira. Eu comecei a ler os primeiros livros. O primeiro livro mais jurídico que eu li, eu ainda lembro, é um livro que quase todos os estudantes de direito leem no começo da graduação, eu li antes de entrar no curso, que era aquele livro dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria, né? Que é um clássico, né? Não por acaso, eu sou um cara bem dado às modas, né? Eu sou bem modista. A minha primeira paixão também foi o direito penal e a criminologia. Eu me apaixonei pela criminologia crítica, né? Que era uma estrutura muito densa aqui na Universidade Federal de Santa Catarina nos primeiros anos. Mas para não ir para o curso de graduação, voltar primeiro nessa pré-graduação, eu acho que eu fui me forjando nas escolhas por ali. Eu não tenho nenhum parente, nem de terceiro grau, nem aqueles primos distantes que seja da área jurídica. Aliás, a nossa família é muito grande e pouquissimamente povoada até a década de 90 de formados, né? Por conta das contingências, né? O nosso país mudou muito. Na parte da educação, nós fizemos, do ponto de vista silencioso, a meu juízo, uma verdadeira revolução nos últimos 30 anos. Nós revolucionamos silenciosamente os últimos 30 anos a partir da educação. Chegamos num patamar de excelência, de qualidade? Não. Estamos abaixo do razoável, mas é que estávamos muito aquém, muito aquém. E os últimos 30 anos nos fizeram avançar. Eu acho que eu também venho um pouco refém disso tudo. O direito, então, para sintetizar para vocês uma resposta, ele vem numa contingência. Eu acho que todo mundo já sabia que a minha área era direito, só eu não sabia, né? Ou talvez teimava em não saber. Por exemplo, eu fiz um testezinho vocacionado no ensino médio, Ari, e eu queria ser biólogo, porque eu gostava muito de observação. Eu queria ser biólogo para observação. Eu sempre gostei muito de animais, muito de animais. Então, eu fraudei o teste vocacionado. Eu induzi respostas para chegar àquele desiderato, né? Não deu biologia, deu medicina, deu odontologia, mas não deu o que eu queria, né? Mas, na verdade, se eu aplicasse o teste vocacionado correto, ia acabar dando direito, porque eu era apaixonado por política, sempre fui apaixonado por política, apaixonado por literatura, gostava muito e ainda gosto de literatura, história, geografia, então isso deságua nessas tendências, né? Nessas tendências. O direito, resumindo, ele acaba caindo como uma luva em todas essas predileções, vamos dizer assim. Mas não houve um familiar ou uma indicação definitiva, como, na verdade, muitos de nós somos. Nós decidimos a nossa vida
em um certo acaso, né? Eu defendo que não há tudo traçado, muito pelo contrário, esse determinismo não existe. Isso não existe. Nós somos frutos também de alguns acasos. E é muito bom que seja assim. É muito bom que seja assim. Muito legal, professor. Eu acredito também, talvez, tenha pensado em engenharia, porque tu falou que também era bom com números, então, certo, naquela mente do adolescente passa um turbilhão de possibilidades, enfim. Mas só uma correção, professor. Eu sou e estou em Araranguá, eu não sou do Criciúma. Eu moro e estou em Araranguá nesse momento. Criciúma eu fiz um mestrado na Unesp, mas eu sou e moro em Araranguá. Tem uma pergunta que eu estava olhando o teu lado, pegando as datas, para tentar fazer assim, mais ou menos o contexto histórico daquela época. Eu vi que tu fez a tua graduação em 96 a 2001, né? E foi um período ali, fazia pouco tempo, querendo ou não, que a Constituição nossa, né, atual, foi promulgada lá em 88. Eu queria saber, assim, eu me formei em 2014, então foi uma outra época, a Constituição nós já tínhamos bastante doutrina, bastante estudos, assim, eu queria saber como é que era aquele momento, assim, próximo à promulgação da Constituição, o que identifica, assim, que evoluímos ou regredimos em termos de experiência constitucional, ou até da euforia, né, da nova Constituição, como é que tu te identifica, assim, naquele período da graduação, essa questão, assim, da Constituição? Excelente, excelente. Primeiro, eu, como falei para vocês, eu sempre gostei muito de política, desde a mais tenra idade. A minha família se envolve com política, aquelas políticas mais locais do interior. Eu, para vocês terem uma ideia, eu nasço em 76, mas em 84 para 85, eu lembro muitíssimamente bem, eu com 8 anos de idade, acompanhando a votação indireta para presidente da República. Eu lembro disso, eu na frente da televisão, acompanhando, uma televisãozinha ainda em preto e branco, acompanhando a votação, né, que acabou alçando a nossa primeira escolha, né, de Tancredo Neves para presidente da República. Ele acaba não assumindo, né? Não sei se vocês se lembram do relato histórico, ele tem uma grave doença. Há quem diga que ele já estava muito adoentado quando da eleição, ele tem uma grave doença e acaba José Sarney assumindo. Eu acompanho tudo isso, e eu me envolvia muito, gostava muito de economia, de política, e vem a Constituição de 88, eu me lembro da Constituição de 88, me lembro, eu tinha 11 anos, me lembro de acompanhar, inclusive pelo Jornal Nacional à época, né, que era o grande veículo de comunicação em massa, como ainda hoje é, em certa medida, mas aquela célebre imagem do Ulisses, né, com a Constituição nas mãos, no Congresso Nacional, eu não recordo de ver essa imagem ontem, ou há 2 meses atrás, eu me recordo da data, efetivamente. Então, quando vem em 96, quando eu venho para cá, para Florianópolis, e é bastante peculiar, porque eu venho em julho, perdão, eu venho em 26 de julho de 1996. Então, está fazendo daqui a 16 dias, vai estar fazendo 27 anos, 27 para 28 anos, que eu estou aqui em Florianópolis. Eu tive um tempo e eu me dediquei muito a leituras, porque na minha concepção, o que é correto, eu estaria muito atrás da média da turma. E isso se revelou verdadeiro. Essa minha ideia se revelou muito verdadeira. Então, eu fiz uma espécie de um curso super intensivo de leituras de livros que eu achava que eu ainda não tinha lido e precisava ler antes de entrar na graduação. Muito aleatório, sobretudo filosofia, sociologia e história. Eram as minhas bases de leitura naquela época. Isso aconteceu também na sequência. Mas eu entro aqui na universidade, André e Ariê, e eu entro num caldeirão extremamente efervescente. A Universidade Federal de Santa Catarina estava pulsando naquela época, né? Aquele misto de angústia, ansiedade e uma grande expectativa acabava se sintetizando num turbilhão de contradições também, porque existia uma série de viúvas do regime que não queriam deixar que o novo acontecesse. E isso era muito nítido, muito nítido. E existia a primavera vindo com tudo, se impondo.
E nesse contrassenso, nessa contradição, e eu acho que é muito bom existirem essas contradições, para que a gente possa também ser forjado. Eu fui forjado nessas contradições. Então, existia um novo, que estava pleno para nascer, estava pronto, mas ele ainda não havia eclodido. Ele estava nas promessas, como até agora não eclodiu completamente. E existia um velho moribundo, pronto para morrer, mas que teimava em não morrer. Então, nós tínhamos uma verdadeira ideia de crise. Crise na matriz do ensino jurídico, crise na matriz da própria universidade, porque existia toda uma promessa muito alvissareira, existiam ventos, né, soprando muito forte num sentido progressista, num sentido promissório, num sentido de avanço dos direitos sociais, num sentido de avanço das liberdades, mas existia também uma vanguarda do atraso. E essa vanguarda estava muito bem colocada. Ela não estava nos bancos de trás, por assim dizer, ela estava na linha de frente, fazendo uma espécie de contraponto, quando depois acabou cedendo, obviamente, com o tempo. Mas a década de 90 ainda é de grandes discussões. Não por acaso que a gente tem contra as reformas constitucionais da própria década de 90. Né? Se nós formos puxar um pouco mais agora para o direito público, fica muito nítido, né? Que a década de 90 é a década das contradições e de contrarreformas, por dentro do próprio sistema constitucional e por dentro do próprio sistema político administrativo. Né? O Estado brasileiro precisava se encontrar também. Precisava se encontrar. E isso vem por dentro de uma universidade, no caso, que eu fui muito feliz em ser aprovado, porque a graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, na década de 90, ela bebia muito na fonte da pós-graduação. Então, as leituras que a pós-graduação fazia, a graduação acessava também. Então, eu lia muitos autores que estavam sendo lidos na pós-graduação. Desde autores que hoje são bastante conhecidos, né? Como Dworkin, Robert Alexy, Joseph Haas, várias leituras, Nicholas Luhmann, vários autores, nós líamos já na graduação, porque éramos meio que instigados pela essa interpenetração da graduação com a pós-graduação, e isso era fantástico, era fantástico. Nós líamos, para vocês terem uma ideia, o meu direito constitucional foi feito a partir do professor Paulo Bonavides e a partir do professor Canotilho, um pouco do professor José Afonso da Silva. Mas, note, eu não lia livros de direito constitucional meio que enlatados, meio que descomplicados, esses livros. A minha formação em direito penal, por exemplo, foi a partir do professor Nelson Hungria, um clássico do direito penal. Então, nós tínhamos acesso a esse tipo de leitura. Leituras clássicas e leituras de muita qualidade, né? De muita qualidade. A minha formação no direito administrativo foi toda no professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, você constrói a espinha dorsal da sua formação a partir de estruturas muito sólidas. Muito sólidas. E isso me parece que é muito importante. Muito importante. Uma das questões que eu nunca pude, porque tive que trabalhar muito, como eu tinha uma condição financeira não das mais favoráveis, para ser bastante romântico e eufêmico, eu sempre tive 1 ou 2 estágios durante toda a graduação. Então, eu não vivi o dia a dia da universidade como eu queria. Isso me parece que, embora eu gostasse extremamente de política, eu não conseguia me inserir como eu queria e o quanto eu queria. Tanto quanto possível, nos movimentos internos do próprio curso de Direito, sim. Mas viver a universidade em todo o seu potencial libertador, em todo o seu potencial criativo, emancipatório, me parece que eu poderia ter vivido mais. Porque a universidade, ela é luz na escuridão. Não é à toa que a universidade é uma das instituições que mais incomoda os movimentos e os modelos políticos autoritários e ditatoriais, porque ela é luz na escuridão. Ela incomoda mesmo, ela liberta, ela nos faz seres
muito menos dóceis ao adestramento político e ao adestramento moral, e isso é libertador. Libertador. Professor, estava tomando notas aqui das coisas que o senhor falou, e até para, né, para que a gente possa dar continuidade aqui também. Então, já me veio várias coisas na cabeça. O senhor falou, né, que desde muito cedo teve um grande gosto pela política, pela economia, e também a escolha do direito se dá, pelo que foi possível identificar aqui, muito também pelo que a professora Carol falou para a gente no nosso primeiro episódio, que ela identifica o direito, né, como uma ferramenta de transformação social. Né? E é justamente isso que a gente se propõe a fazer dentro da academia, estudando o direito. Né? E hoje, nós temos hoje, né, o uso intensificado de tecnologia que, de fato, promoveu uma alteração muito grande na própria dinâmica da política, né, da economia. Então, os desafios hoje são totalmente diferentes, né, do que a gente tinha naquela época. O senhor entrou na faculdade em 96, acho que eu nem estava na cabeça da minha mãe ainda para nascer. Eu não era nem parte dos planos dela, né? Mas, enfim. E nesse novo contexto, né, dessa crise da democracia também, né, vamos colocar dessa forma que a gente vive hoje, considerando também o papel da tecnologia nessa disseminação, vamos dizer assim, do ódio, né, dessa exclusão, da criação de um nós e um eles, no sentido de que nós devemos exterminar o que não condiz com a nossa percepção de mundo, né? Que é aquela relação que a Chantal Mouffe faz, inclusive, né, de antagonismos e agonismos, e ela defende justamente uma posição agonística de democracia, em que as partes, a construção do nós e o eles deve ser feita de forma adversarial, não vendo o outro como de fato um inimigo, mas como um adversário legitimado, né, numa posição oposta, né? E considerando essa crise atual, como que o senhor vê esse papel da tecnologia hoje nesse contexto? Excelente provocação, Ari. Tu sabes que nós estamos vivendo um momento muito sensível e sui generis, especial, no sentido de ausência de parâmetros para fazermos comparação. Porque eu acredito que a era tecnológica trouxe consigo uma dificuldade de nós compararmos. E o ser humano gosta de fazer comparações, sobretudo para fazer análises mais aprofundadas. Olha, isso já aconteceu em tal época e isso já resultou em tal síntese, em tal circunstância. Nós teremos dificuldade de fazer uma comparação efetiva, porque de tal maneira nós avançamos tanto e tão rápido, sobretudo na última década. Vamos pegar o Brasil, não vamos pensar no mundo como uma complexidade muito mais ampla, pegamos o Brasil desde 2013. Nossa, nem o mais fantástico roteirista conseguiria pensar um filme de ficção como nós tivemos no Brasil real, do ponto de vista da política, do ponto de vista da economia, do ponto de vista dos movimentos de massa, do ponto de vista dos antagonismos, das contradições, do ódio, do ponto de vista de tantas coisas. Daria vários filmes aqui, e todos eles de ficção, se tivessem sido lançados até 2012. Né? Só pegamos essa década, de 13 para cá. E isso me fez refletir muito nos últimos anos. Aliás, eu tenho que confessar uma coisa para vocês que poucas pessoas confessariam se estivesse na mesma condição que eu. O que não me faz nada melhor. Só alguém que confessa mais fácil. É só isso. Eu tenho lido cada vez menos e pensado cada vez mais. E isso tem me feito bem. Eu tenho procurado refletir. Porque há um tempo para formar
há um tempo para conformar e há um tempo para criticar, do ponto de vista interno, endógeno, e do ponto de vista externo, exógeno. Eu tenho pensado muito mais do que lido. Eu já fui uma pessoa que leu muito mais do que lê agora, né? E eu tenho pensado muito. Por exemplo, eu tinha um conceito de democracia que eu estou a refundar intestinamente. Nem testei isso muito, sabe? Não fiz palestras sobre isso. Mas eu, por exemplo, André e Ari, pensava a democracia como um grande espaço de divergências e de formação de convergências a partir dessas divergências e de que, em geral, valia tudo na democracia. E hoje eu não concordo com isso. Não concordo. Literalmente não concordo. Não concordo. Eu entendo, por exemplo, que não é democrático as pessoas poderem falar o que pensam. Eu prefiro pensar um pouquinho sobre o que elas pensam. Porque se elas pensam algumas coisas que são criminosas, que são anticonstitucionais, elas não têm o direito de professar essas anticonstitucionalidades ou essas criminosidades. Isso tem que ser tolhido pela democracia. E aí tu vais me contra-argumentar, mas isso não é contraditório à própria ideia de democracia? Claro que não. Claro que não. Porque, do contrário, qual é o corpo no sistema natural que admite uma implosão por dentro como algo da sua própria constituição, da sua própria condição? Ah, mas, professor, existem algumas lagartixas que perdem a cauda para se alimentar, comem a própria... Sim, a democracia não é uma lagartixa. A democracia não é uma lagartixa, é muito mais complexo que isso. Então, eu, por exemplo, tenho repensado algumas ideias sobre democracia. Para mim, não pode ter partido de tudo na democracia. Não pode existir isso. Por quê? Porque existem determinados pontos de vista que a Constituição de 88 bloqueou. Numa espécie de discurso de proteção, autoproteção constitucional e democrática. Aliás, eu não vejo mais, como alguns autores viam, Ariê e André, uma contradição entre o constitucionalismo e a democracia. Eu não vejo mais isso. Porque eu entendo a democracia como ferramenta de concretização do constitucionalismo. Ou seja, forte aqui é a Constituição, não a democracia. A democracia só serve se ela é ferramenta para a constituição das promessas constitucionais. Então, há limites na democracia, porque ela é uma ferramenta do instrumento maior, que é o constitucionalismo. E, a meu juízo, portanto, você não tem direito de dizer tudo que pensa em uma democracia. Ah, mas aí os meios vão achar uma circunstância para parar essas arestas. Os meios acharam essa circunstância? Os meios encontraram esse elixir? Não. Nós temos que parar, enquanto é tempo, discursos contra a democracia. Discursos contra a democracia não podem ser aplaudidos como algo da democracia. E digo mais, infelizmente, com as novas tecnologias, que é vindo para a tua ponderação e provocação central, isso se tornou um perigo de uma ordem completamente diferente. Porque uma coisa é alguém fazer um discurso antidemocrático numa mesa de bar, com mais 4 pessoas, ela será ridicularizada naquela mesa ou aplaudida por mais 3. Outra coisa é ela ter nas mãos a condição de disseminar, dia após dia, noite após noite, discursos de ódio contra a democracia, contra as instituições e contra a Constituição. Isso deve ser sumariamente evitado, com toda a força do direito. Porque, do contrário, nós viveremos candidamente acreditando que não, evoluiremos todos como sociedade e chegaremos a um estágio em que tudo poderá ser dito porque não vai reverberar. Não estamos nesse estágio. A Constituição precisa proteger a democracia, porque a Constituição precisa da democracia como ferramental. Mas a democracia não é o território do vale tudo. Portanto, eu tenho defendido que não é possível um partido ser criado para defender ideias contra a Constituição, ideia contra as leis, ideias já criminalizadas pelo direito.
Por exemplo, não pode existir um partido a favor do feminicídio. Não pode existir um partido a favor do racismo. Não pode existir um partido que pregue abertamente ódio à comunidade LGBTQIA+. Não pode existir um partido que defenda a ruptura com a Constituição, que defenda tomada de poder a partir da ruptura com a Constituição. Isso simplesmente não pode. A democracia não pode permitir isso. E as tecnologias, voltando, potencializaram de tal maneira esse discurso e criaram condições para uma, entre aspas, uma situação de tempestade perfeita, ao inverso, né? Uma condição de perfeição para o caos, que nós temos sim que ter cuidado. A mim me parece que, eu não sei se eu mudei o meu conceito de democracia ou refinei o meu conceito de democracia e disse a quem que ele está a serviço. Para mim, a democracia está a serviço da promessa constitucional. Forte aqui é a Constituição. Forte aqui é a Constituição. Porque eu só aceitarei o diálogo democrático se for um diálogo compatível com a Constituição. Aqueles que não foram recepcionados pela Constituição de 88, que se calem, porque eles não têm direito de professar a sua fé anticonstitucional. Fés golpistas não devem ter condições de fala como se fosse algo normal. O tiozão do almoço de domingo, que faz a piada desagradável, deve ser confrontado. Ah, mas, pô, ele é teu tio, professor. Tem que ser confrontado. Porque senão é o nosso sobrinho, a nossa sobrinha, o nosso primo, a nossa prima, que vai continuar perpetuando essa situação. E me parece que conviver em espaços de construção coletiva, de projetos de sociedade, é ceder às aspirações pessoais. Nem tudo que está na Constituição eu concordo, Ari. Eu posso discordar da Constituição, mas eu não posso descumpri-la. Me é dado discordar da Constituição, não descumpri-la, não tentar sabotá-la. Me parece que a democracia não poderia admitir sabotamento à Constituição, para fazer uma síntese. O limite da democracia é isso. O resto não é democracia. Exatamente isso, professor. É saber seguir as regras do jogo, né? É isso que, inclusive, a Chantal apresenta para a gente, né? E nesse mesmo sentido, eu acho que a tecnologia, né, as redes sociais, principalmente, criaram um espaço de construção de uma identidade coletiva que ela até, daí ela cita essa necessidade de construção, principalmente pela política de esquerda, né? Justamente porque a política ela está ligada a paixões, né? Nós somos mobilizados por paixões e para que seja construído aí um partido forte, né? Enfim, é necessária essa mobilização de paixões. E aí eu vendo hoje, né? E a partir também da fala do senhor, fica bem claro, né, que essas redes sociais, por meio da tecnologia, permitiram, então, a criação de um espaço de construção coletiva descontrolada, né, de mobilizações, inclusive de paixões, né, então fica bem evidente isso também. E essa disrupção, né, que a gente vê hoje também, pela globalização, é muito do que o Beck fala também de modernidade reflexiva, né, de a gente se colocar numa posição de autoconfrontação, né, identificar os riscos da sociedade moderna, né, hoje em dia. Mas, enfim, André? Eu queria perguntar também, fazer um link já com que a perguntaria ao professor relacionado às tecnologias na administração pública. E eu, pensando aqui, o professor falou, já reverberou muito em mim, porque eu também concordo muito com essa questão que a gente não tem parâmetros históricos para comparar o momento atual, porque as tecnologias trouxeram a internet, né, principalmente, e ultimamente com a questão, talvez, dos algoritmos como fonte de propagação de diversas formas de comunicação, né, que cada um recebe, às vezes,
pelo algoritmo aquilo que quer enxergar, mas uma quantidade imensa de usuários que nós temos no mundo inteiro, não é mais local, né? Já não é há algum tempo mais local. Eu fui pensando também, né? Eu sou do direito, mas recentemente graduei em engenharia de software e penso qual seriam talvez as novas ferramentas tecnológicas que nós devemos implementar para lidar com esses fenômenos, porque ainda parece que a gente está usando para lidar com esses fenômenos ferramentas antigas que não servem, não dão conta mais. Isso cabe no âmbito do direito, no âmbito do pessoal que desenvolve as soluções tecnológicas, da engenharia de software, do pessoal também da ciência da computação, pensar novas ferramentas tecnológicas, né? E eu queria saber do professor, no âmbito, por exemplo, dessas novas plataformas digitais que a gente tem visto, né, sendo implementadas e que ainda estão sendo pensadas, como o senhor, por exemplo, poderia imaginar, ou talvez, né, eu sei que é uma resposta que talvez não exista pronta, mas talvez o professor já tenha se indagado de alguma forma, como a administração pública poderia construir plataformas digitais que possibilitasse diálogos, mas que barrasse esse tipo de situações, de pessoas que buscam, por exemplo, fortalecer ideias, porque me preocupa também a questão de massas nesses espaços, que se utilizem desses espaços para usar de ideias anticonstitucionais, como o professor falou. Então, eu não sei se seria um caso de plataformas preverem ferramentas de uma moderação, eu não sei se seria para os próprios usuários ou para um terceiro, que até a questão do debate do projeto da inteligência artificial, acho que está em discussão justamente esses pontos. Como o professor enxerga, como o senhor pensa, como poderia ser aproveitado melhor as tecnologias, ou como essas plataformas poderiam ser criadas ou desenvolvidas no âmbito da cidadania, assim, ou de debates públicos, assim. Maravilha, André. Eu acho que seria interessante separar a tua provocação barra questionamento em talvez umas 3 partes. Primeiro, do ponto de vista intestino da administração, ela faz um consumo das tecnologias e da própria inteligência artificial, para ser mais específico, e eu acho um consumo ainda extremamente acanhado. A nossa administração pública na melhor das hipóteses, aí uma modelagem de processo de eletronização do ponto de vista interno, tirando, obviamente, a esfera federal, que está bem avançada, né? Mas quando a gente fala de administração pública, a gente tem que pensar nesse grande somatório, nesse cipoal, nesse carnaval aqui, entre aspas, jurídico-administrativo de entes, né? Entes públicos, entes federados. Então, tem muita coisa nesse somatório que está muito descompassado. Eu acho que é um uso ainda muito acanhado de ferramental, por assim dizer, de tecnologia, ou de aplicação de modelagens de aprendizado de máquina, de inteligência artificial nível inicial, inclusive, para a solução de problemas intestinos da administração. Outra questão é como é que, portanto, uma aplicação ainda incremental, basicamente incremental, solução de problemas internos. Outra questão é a relação da administração pública com os cidadãos usuários do serviço público, né? Eu não gosto da figura do cidadão cliente, não me agrada essa figura. Eu gosto da figura do cidadão, e eu admito até o usuário, cidadão usuário, que é aquele sujeito que se entende como parte do problema e da solução. Ele não é alguém que pega um voucher, entre aspas, de serviço público, um naco de serviço público. Isso não existe. Esse clientelismo não é adequado à Constituição de 88. Essa relação me parece que tem todo um universo aí que nós começamos agora a aprender a usar, né? Os serviços públicos digitais, é coisa que está engatinhando, muito pouco. Imaginemos, por exemplo, André e Ariê, os potenciais que nós temos na área da saúde. Na área da saúde, vamos imaginar, vamos pegar 2 nichos. A saúde do pré-natal e da primeira infância, que são sensibilíssimos. É aqui que você forja a cidadania do amanhã. Pré-natal e primeira infância. E a saúde da terceira idade, que é o nosso compromisso intergeracional. Nós precisamos cuidar dos nossos idosos. Nós precisamos acompanhá-los.
da porta das casas para dentro, ninguém sabe muito bem o que acontece. E a inteligência artificial pode nos ajudar muito, inclusive com objetos de verdadeiros pedidos de socorro, de maus tratos a pessoas na terceira idade, que é todo um universo de contingência que ninguém está dando muita bola ainda. Isso pode ser um problema seríssimo. Nós não sabemos, não temos dados. Não temos dados. E onde que a inteligência artificial pode nos ajudar e onde que nós podemos modelar sistemas, ferramentas, a partir de dados. Nós precisamos de dados para segmentar, estruturar e oferecer respostas à estrutura de serviço da administração pública. Então, já imaginaram a capacidade que nós temos de usar ferramentas mínimas, inteligência artificial nível 1, para acompanhar um pré-natal adequado de uma mãe, mandando mensagens no WhatsApp dessa mãe a cada tempo, perguntando como é que está, perguntando como é que não está, indicando, olha, você está na 7ª semana. Na 7ª semana, o seu bebê está nessa condição, assim, assim, assim. Gente, isso é impressionante, o impacto disso. O estado presente, o estado de saúde presente na vida das pessoas quando ela mais precisa. Porque a gente pensa em saúde e logo pensa em serviços oncológicos, cirurgias, serviços relacionados a um acidente. Saúde é algo muito mais sutil, é algo muito mais importante. Imaginemos a inteligência artificial, André, aplicada à merenda escolar como um objeto de construção da cidadania local e global na lógica de uma alimentação saudável. E o uso das tecnologias como um ferramental para isso. Olha o que nós temos para colher de dados e acabar com doenças como diabetes, pressão alta, isso é tudo que nós comemos. Precisa ser um gênio da biomedicina para saber disso? Não, pode ser só uma pessoa que fez direito sabe disso. O Zé Cristóvão sabe disso. Então, se o Zé Cristóvão sabe disso, por favor, né? Nota, isso é tudo um mundo que ainda está para acontecer. Mas agora existe uma terceira aba do teu questionamento. E nas relações entre pessoas? Qual a função do Estado nisso tudo? Eu tenho me convencido, a partir de algumas leituras iniciais que tenho feito, da modelagem que está sendo proposta no Congresso Nacional, eu tenho me convencido que nós temos que rumar para uma ideia de uma Autoridade Nacional de Inteligência Artificial. Eu tenho pensado que nós precisamos muito dessa área e nós precisamos ter algo à semelhança do que se pensou da Autoridade Nacional de Dados, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós temos que pensar em uma autoridade também que esteja próxima do Estado, mas que talvez não seja propriamente Estado. Isso eu estou em dúvida ainda, se seria o caso ou não, de nós colocarmos intestinamente no Estado ou ao lado do Estado, um grande conselho de debate permanente para discutir essas questões. Porque não está me agradando muito essa ideia de autorregulação regulada em matéria de inteligência artificial, quando algumas plataformas ganham bilhões de bilhões, esperar que um código de boas práticas e a construção coletiva de um senso de responsabilidade nos ajudem a resolver o problema, talvez seja um pouco demasiado romântico. Então, eu estou achando que nós precisamos discutir um pouco mais isso. Discutir um pouco melhor. Para te responder sem aprofundar muito, eu separaria, então, a questão em 3 níveis. A administração pública, como é que ela tem usado as ferramentas de inteligência artificial / tecnologias para resolver seus problemas intestinamente? Está só engatinhando, está só engatinhando. Na relação de serviços públicos digitais, o potencial é enorme, agora que nós estamos começando a ter 5G. O 5G, inclusive, está engatinhando nas capitais. Alguns estão dizendo que ele está cumprindo todas as metas, batendo todas as metas. Olha, eu sei que Florianópolis não é aquela capital de primeira estrela, primeira grandeza, mas em matéria de tecnologia nós somos um dos polos mais vanguardistas. A 5G não funciona bem aqui em Florianópolis. Aqui, dentro da capital. Eu estou falando, inclusive, não só na capital, estou falando na ilha, no centro da cidade.
Então, ela é bastante acanhada ainda hoje. E é uma tecnologia muito importante para nós avançarmos, porque velocidade de transmissão de dados é importantíssimo se nós estamos falando de tecnologia de ponta para inteligência artificial aplicada a serviço público digital. Isso é central, é central. E uma terceira questão, como é que nós fazemos para regular isso tudo? Porque eu me filio àquele grupo que entende que na vida tudo é regulado. Portanto, não seria a inteligência artificial e as tecnologias que não seriam reguláveis. Elas precisam de regulação. O como? O quanto? Para qual fim? Para nos proteger de nós mesmos? Para nos proteger de quem? Isso é que eu acho que nós deveríamos ter mais atenção em discutir. Mas, como eu vejo alguns defendendo, não, as tecnologias têm que estar livres para avançar. Nós já vimos o perigo que é o vácuo de regulação de uma série de abas do mundo tecnológico. Não é que eu não confie na tecnologia, eu não confio nas pessoas que fazem a tecnologia, só isso. E a quem elas servem. Basicamente isso. Só para ilustrar aqui também, eu participei do Summit Cidades aqui em Florianópolis, que aconteceu, eu apresentei um trabalho lá também. E aí, na oportunidade, teve um rapaz que é estudante aqui da UFSC também, ele é do Labtech, pesquisador do Labtech, e ele me deu uma caixa, aí só para ilustrar o potencial também da tecnologia, né? Vou até mostrar aqui, uma caixa de realidade aumentada nas escolas. E eu, com aos 26 anos, olhei e falei, mas o que é isso? Como se usa isso daqui, né? E você simplesmente baixa o aplicativo, aponta a câmera para essas bolinhas aqui e você consegue ver o processo, por exemplo, de meiose, mitose, ovulação, enfim, várias... Exato, professor. Fantástico. Aí eu fiquei pensando, imagina se na minha... Porque eu sou muito visual. Então, assim, para eu entender como é que funcionava lá na época da escola, como é que funciona esse processo de visão celular, era uma tristeza. Imagina com isso daqui, o potencial, né, da tecnologia para a educação, por exemplo. Olha quantos cientistas que nós já perdemos por não sabermos despertar o interesse. Nós somos da área do direito. Houve uma presidente há pouco tempo atrás no país que foi muito criticado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a qual eu pertenço, porque disse que um país não se faz de bacharéis. E ela estava se referindo aos bacharéis em direito, mais especificamente. Com o que eu concordo ferrenhamente. Mas a época foi um escândalo. Foi um escândalo. Um país, obviamente, se faz de cientistas, das ciências duras, sobretudo, se faz também de juristas, é claro, mas se faz cada vez mais de engenheiros de software, programadores, de pessoas que estão muito voltados a essa dimensão mais em concreto do mundo da vida. E imagina uma caixa dessa de realidade aumentada na época em que nós estudamos, eu, a Ariê, o André. Quem de nós talvez tivesse ficado por direito e quem de nós poderia talvez despertar diversas áreas? Isso é fantástico, revolucionário. E são ideias simples, né? Se a gente for parar para pensar, a gente pensa, por que eu não pensei isso antes? Não, uma coisa tão simples, aparentemente, né? Muito interessante. E aí ilustra também. Se tu me permites, Aria, um ponto de inflexão nesse apontamento, e aí a gente já nota como a matriz do novo ensino médio já nasceu velha, né? A matriz do novo ensino médio já nasceu envelhecida, porque ela não se preocupa necessariamente com o aprofundamento dessas dimensões dentro da escola. E isso é terrível, lamentável. Nós vamos pagar um preço altíssimo, por conta dessa questão da nossa estruturação de formação, que nós perdemos um momento importante para o debate sobre isso. Estamos chegando no nosso horário aqui. Professor, eu tenho uma última pergunta. Saindo um pouco do ambiente acadêmico e entrando mais no lado do advogado do professor.
Eu queria saber, o professor, eu vi que advoga desde 2001, que foi mais ou menos, eu acho que a data que o senhor se formou, advoga desde lá. Eu queria saber como é que o senhor já advoga, acho que vão fazer então 20 e poucos anos, né, professor? Quais seriam os desafios, assim, do professor que saiu de uma cidade do interior para se formar na capital aqui de Santa Catarina? Não sei se o professor iniciou o escritório por conta própria ou foi trabalhar em algum escritório. Como foi os desafios, assim, né, para quem está ouvindo a gente, que quer ser advogado? Porque hoje também, claro, os desafios vão mudando, né? Mas acredito que em alguns aspectos, essa questão de começar do zero também ainda é um desafio muito presente para muita gente que faz direito e fica pensando, né? Como é que fulano começou, como é que ele chegou onde está, né? Porque depois que dá certo, a gente não, fica imaginando, será que foi fácil para ele, que para mim está tão difícil? Enfim, eu queria te ouvir um pouco, assim, o que o professor poderia passar, às vezes, para quem está estudando, quer ser advogado, quais seriam, assim, talvez os conselhos de amigo, né, poderia passar para quem quer advogar ou para quem busca esse lado do direito? A advocacia, ela sempre esteve extremamente presente desde as primeiríssimas fases, ali, desde o início, na minha decisão do ponto de vista profissional. Logo que eu comecei o direito, eu já tinha a ideia de que eu não queria concurso e de que duas áreas, aí quando eu comecei eu já estava muito certo disso, duas áreas para mim eram centrais. O magistério superior, né, isso para mim estava muito decidido, e a advocacia. E eu achava que era possível conciliar essas duas. Digo para vocês que é possível, mas não vem sem uma cobrança considerável de preço. Você tem que estar muito, muito decidido e você tem que realmente querer. Cada sim é uma decisão que você faz e você está renunciando a alguma coisa. Então, é difícil, é difícil. Eu sempre lembro de uma história que para mim foi peculiar, porém decisiva. Eu me formo em setembro, eu colo grau em 8 de setembro de 2001. E logo em sequência, eu já tinha passado no exame de ordem na 9ª fase, logo em sequência, eu começo a estruturar o primeiro escritório de advocacia com 2 colegas da graduação. É sempre basicamente a mesma história, né? Esse escritório, ele começa efetivamente em final de outubro, início de novembro de 2001. Eu tento o mestrado nesse ano e não passo. Olha que coisa gostosa. Não passei para... Isso é bom para as pessoas, porque as pessoas olham aquele... deu sempre certo a vida dele. Sim, com várias coisas não dando certo no meio, isso é normal. Então, eu não passei de primeira no vestibular, eu não passei de primeira no mestrado, eu não passei de primeira no doutorado também, não passei de primeira. Eu gosto sempre de contar essas histórias, porque para mim é ilustrativo. Então, eu fico advogando aquele ano de 2022, muito fortemente, muito fortemente. O escritório começa a ir muito bem, logo nos seus primeiros meses. Eu tinha uma dificuldade financeira muito grande, André, muito grande. Eu tinha, entre aspas, no bom português, eu tinha grana para pouquíssimos meses. Ou seja, só tinha uma chance, tinha que dar certo a advocacia. Do contrário, eu ia ter que fazer outra coisa, não ia ter outra condição. E eu havia passado, inclusive, eu disse para vocês que a ideia de concurso público não estava no meu radar. Na verdade, não é bem assim. Quando eu estava na 8ª para a 9ª fase, eu fiz um concurso para o BRDE, um banco dos 3 estados do Sul, né? O Banco Regional do Extremo Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu fiz um concurso para advogado do BRDE e passei nesse concurso. Passei. E fui chamado exatamente em 2002. Fazia 4 meses que eu estava advogando. Mal. Financeiramente mal. Estava começando, né? E eu tive que tomar a minha primeira grande decisão depois de formado. E era uma boa remuneração à época. E eu não assumi. Eu decidi não assumir. Eu acho que essa foi uma das grandes decisões da minha vida. Uma das grandes. Ela tem impacto até hoje. Foi duro decidir isso. Eu decidi de uma sexta para uma segunda-feira. Não vou assumir. Pronto. Não quero esse cargo. E continuei advogando. Começou a melhorar a situação e tal. Fiz
fiz processo seletivo para o PPGD, para mestrado, no final do ano, e passei. E aí eu chamei os meus sócios, à época, e disse, gente, eu não vou conseguir continuar advogando, conciliando com mestrado, com tudo mais que eu estou fazendo. Eu pretendo fazer o mestrado focado, eu vou pedir bolsa e eu vou ter que me desligar do escritório, pelo menos por um tempo. Se nós formos continuar daqui a um tempo, a história vai dizer, né? E eles aceitaram numa boa, somos amigos até hoje. Bons amigos, inclusive. E eu saí do escritório em fevereiro. E continuei advogando somente para um sindicato que eu tinha, a atividade que eu advogo até hoje, há mais de 20 anos, o Sindicato dos Trabalhadores, então, muito orgulho de advogar para esse segmento. E aí tentei a bolsa. Até sair a bolsa, eu ia continuar advogando para esse sindicato. E nós tínhamos, Ariê, 2 bolsas para a área de filosofia e sociologia, 3 bolsas. Isso no mestrado em 2003. E o critério era o socioeconômico. Eu fiz a análise, não tive que negligenciar nenhuma informação. Fiquei em primeiro. Fantástico, fácil, né? Fiquei em primeiro. Porém, uma colega minha, boa amiga, ficou em quarto. Ela ficou em quarto para a bolsa. E ela precisava também muito da bolsa. Tenho contato com ela até hoje, uma boa amiga. E eu podia ficar advogando. Eu ia mudar todo o meu projeto. Eu ia passar de um projeto que queria fazer um mestrado só estudando, bolsa, focado 100%, para um mestrado em que eu ia advogar, teria que advogar bastante, num outro formato. Aquelas decisões também de fim de semana. Eu tive essa informação na sexta-feira, na segunda eu fui lá e desisti da bolsa. E aí a bolsa foi para essa minha amiga, que estava em quarto. Ela ficou feliz, eu feliz, e eu continuei advogando. Uma outra decisão que, a meu juízo, foi central na minha vida. Porque logo em sequência, eu também comecei a lecionar, em 2003. Eu começo a lecionar em agosto de 2003, formal e em graduação. Né? Eu vou para Rio do Sul. Morando em Florianópolis, eu fui para Rio do Sul. E eu fiquei o meu mestrado inteiro dando aulas em Rio do Sul, morando em Florianópolis. E em 2004, André, eu comecei a advogar, afora essa atividade no sindicato, advogar para municípios no meio oeste, 2004 para 2005, na região de Joaçaba, Capinzal. Então, eu fazia mestrado, lecionava em Rio do Sul, advogava no meio oeste e também aqui na capital, nesse sindicato. E isso continuou até final de 2010. Eu fiz isso por 6 anos. Os meus carros tinham que ser trocados porque a quilometragem estourava toda a quilometragem rapidamente. De forma que o que eu poderia deixar com essa brevíssima reflexão para vocês acerca de trajetória na advocacia, a advocacia não é bico. Você não pode pensar a advocacia como bico. Isso não existe. Você tem que ser vocacionado no sentido do seu empenho, do seu intento. E a advocacia não dá resultado no curto prazo. Você tem que estar disposto a, pelo menos de 5 a 10 anos, testagem da sua ideia, da sua hipótese. Eu fiz isso. Eu fiz sempre uma análise. Olha, se com 5 anos a advocacia não estiver me satisfazendo as minhas aspirações, eu posso mudar. Se com 10 anos, com 15 anos... Parei de fazer com 12 anos. Não quis mais fazer. Ela estava satisfazendo todas as minhas aspirações com sobras. Eu digo para vocês que estou passando de 20 anos na docência e na advocacia, eu estou bastante satisfeito com as escolhas que eu fiz. Agora, elas não foram fáceis. Nada é fácil. Nada é fácil. Por exemplo, eu fiz também o meu doutorado lecionando e advogando. Lecionando e advogando. O meu doutorado não foi também nada fácil, e eu lembro bem, eu atrasei intencionalmente a minha tese, Ariê, porque eu tinha outras coisas a cumprir num prazo antecipado, imperativo, eu tinha que fazer antes, e a minha tese foi ficando, e eu tinha até março para entregar de 2014. E em dezembro de 2013, eu não tinha quase nada escrito da minha tese. Eu tinha sistematizado todas as leituras, André.
todas elas. Diferente de ti, que está muito bem avançado já, na tua tese, eu tinha tudo como se diz, no algoritmo. Eu tinha tudo estruturado. Estava tudo estruturado, mas no papel não. E eu, no dia 20 de dezembro, mais ou menos, de 2013, eu saí para férias, eu estava precisando disso, e no dia 2 de janeiro, eu me tranquei num quarto, em casa, e no dia 17 de fevereiro, eu entreguei para o meu orientador a primeira versão da tese. A minha tese escrita, do ponto de vista escrito, ela foi escrita em pouco mais de 40 dias. Não indico isso para ninguém. Eu só estou contando como uma forma de não fazer. É um exemplo que vocês não devem seguir. Para as crianças que estão nos assistindo em casa depois, não façam. Não façam isso. Porque a chance de dar errado é muito grande. Por exemplo, se eu estivesse adoecido. Por exemplo, se eu não estivesse mentalmente muito sólido, muito forte. Eu cheguei a trabalhar 20 horas por dia na tese. Em vários dias. De até as 2 da manhã e começar às 6 da manhã do outro dia. Entre aspas, né? Muito focado, e isso acabou redundando numa tese que tem, eu olhando agora em retrospectiva, eu vejo buracos nela. Há quem diga que isso também é um sinal de maturidade, a gente não gostar do que escreveu há um tempo atrás. Eu já não acho tanto só maturidade, não, tem falhas mesmo, falhas no argumento. Por quê? Devia estar com sono naquela época, naquele momento, né? Me parece que não precisa ser tão duro, tão difícil essa trajetória. Para sintetizar para ti, André, e para ti, Ariane, a resposta, o mestrado e o doutorado devem ser momentos também com um pouco mais de deleite. Eu deleitei no mestrado e no doutorado, eu diria para vocês que eu deleitei mais no mestrado. O meu doutorado foi mais duro, por assim dizer. Porque o doutorado é a fase da desconstrução. E desconstruir de uma maneira sofisticada não é tão fácil. Não é tão fácil. O mestrado é a fase da construção. O mestrado é a fase que você também está se formando e se forjando como pesquisador. O doutorado, você tem outras angústias. Você tem a angústia, inclusive, de saber que pode fazer uma entrega e ter o receio de não chegar ao nível que você sabe que tem para essa entrega. Porque no mestrado você já entregou. O mestrado você já, entre aspas, deu as provas. Resumindo, o mestrado é muito mais prova exógena, muito mais você provar para os outros. O doutorado é uma disputa consigo próprio. É você na frente do espelho e agora não tem mais jeito. Você tem que provar para si próprio que tem condições. E isso é duro, é duríssimo. Eu digo para vocês, um pouquinho mais de romantismo, um pouco mais de flores, um pouco mais de música, um pouco mais de poesia, não faz mal a doutorando nenhum. E cuidar com os prazos. Não fazer como o Cristóvão fez. Pensar que em 40 dias pode se fechar em um quarto e parir uma tese. Isso pode dar certo, mas pode dar errado. Né? A minha tese eu defendi em abril de 14. Depois foi para o orientador fez as correções, início de março eu fiz os ajustes, e ela foi a defesa em abril de 14. Mas, resumindo para ti, André, e para ti, Ari, para os colegas que nos darão a alegria e a honra da audiência e da assistência dessa belíssima entrevista que eu estou tendo alegria de conceder para vocês, a advocacia cobra um preço e o preço é alto. A academia cobra um preço e o preço é alto. Eu me dispus a pagar esse preço, pago todos os dias com um sorriso no rosto. Não quer dizer que isso é fácil, quer dizer que são as escolhas que nós fazemos, são várias as renúncias também. São várias as renúncias. Né? O que seria a nossa vida se não as nossas escolhas e as nossas renúncias? Não é mesmo? Bom, professor, acho que o senhor, com essa fala final, só comprovou aqui o exemplo de pessoa que o senhor é para mim, né? Como eu sempre falei e sempre reitero. E reitero aqui também e digo que não é puxa-saco. Não é puxação de saco, é a realidade mesmo. Professor,
Eu agradeço mais uma vez a sua participação. E a gente, só antes de a gente finalizar, a gente pediu para a professora Carol fazer uma indicação de livro ao final da nossa entrevista. Mas hoje vamos fazer diferente. A gente quer uma indicação de vinho, professor, por gentileza. Além de agradecer, né, professor Brilhante, além de ser orientador da Ariê, também é meu orientador no doutorado. É uma honra de tê-lo, né? E foi muito bom ouvi-lo, conhecê-lo ainda mais. Agradecer, então, a sua disponibilidade de estar aqui, que aceitou de pronto, estar aqui com a gente nesse segundo episódio do podcast. E também, como a Maria falou, então, vamos pedir uma indicação. Eu ia falar um autor ou um livro, mas vamos ceder, então, pedir uma indicação de vinho para o professor. Muito obrigado, professor. Tá certo. De vinho me alegra muito. Eu vou fazer 3 indicações de vinho, então, para vocês. 3 indicações. Eu vou fazer uma indicação de espumante. Tem espumantes na Serra Catarinense fantásticos, mas eu vou ser obrigado a indicar um da Serra Gaúcha. O Brut da Cavigás é um espetáculo. Cavigás e Brut. É muito bom. É muito bom. É um produto um pouquinho mais, digamos assim, você tem que doar mais horas de trabalho para ele, mas ele vale cada centavo. Existe um alvarinho da Quinta da Neve, de Santa Catarina, uma uva de um vinho branco, alvarinho, belíssima, de Santa Catarina. E se vocês querem um vinho tinto, bom, brasileiro, e que vocês têm acesso a uma gôndola de supermercado, não precisam ir numa loja especializada em vinhos, existe uma linha da Miolo chamada Gioseppe. Gioseppe é uma delícia, um vinho de uma pegada acessível, e é um excelente vinho, um excelente tinto para essas noites mais frias, né? Vai bem com sopa, vai bem com massa, vai bem no mano a mano, né? Só o vinho. Eu costumo pensar que o vinho, ele precisa, para ser bom, ir bem só consigo, né? Com ele próprio. Vinho que é realmente bom não precisa harmonizar, né? Agora, os bons vinhos também podem ser harmonizados. Para deixar um espumante, um branco e um tinto para vocês, eu gosto muito de vinhos, a Ariê e o André sabem, e sou um defensor dos vinhos nacionais. Porque se tu fores à Toscana, na parte de cima da Itália, mais ao noroeste, tu vais tomar só vinho da região. Se tu fores à França, na região de Bordeaux, tu vais tomar só vinho Bordeaux. Dificilmente tu vais encontrar um vinho de mais de 150 quilômetros de distância naquela região. Por que no Brasil nós tomamos só vinho de fora do Brasil? É um contrassenso. É uma completa... É um contrassenso performático, inclusive. Né? Uma contradição performativa, praticamente. Então, se temos vinhos belíssimos do Brasil, vamos fazer isso sem nenhum demérito aos colegas da Argentina, que também fazem alguns bons vinhos. Ainda que eu ache que eles exageram um pouco na madeira, mas aí são gostos. Tá certo, professor. Eu já fiz a minha pesquisa aqui para fazer o meu estoque para o final de semana. Tá bom. E outra coisa, vocês não pediram indicações de livros, mas pensem bem. Eu ainda acredito que se fazem bons juristas só na base de Machado de Assis. Tá bom. Tá bom. Não muito mais que Machado de Assis. Tá bom? Professor, muito obrigada mais uma vez. Um beijo gigante, enorme para ti, André, para ti, Ariê, para cada uma e para cada um dos colegas e das colegas que vão assistir essa nossa entrevista. E parabéns pela iniciativa. Belíssima, belíssima. Um abraço gigante. Até breve.